E aí, galera? Bem-vindos. Tudo certo? Gente, Tetra 2, Frente 2, teoria de Arrhenius. Aí alguns podem estar pensando assim, professor, mas eu não tenho o Tetra 2. Eu não consegui buscar ele ainda. Galera, Tetra 2 já está para vocês no Moodle, disponível lá na parte da Frente 2 e lá na parte da Frente 3. Eu coloquei ele para vocês em PDF. Então você já tem o material em PDF ali, consegue baixar ele para o teu celular, consegue deixar ele no seu computador e pode ir acompanhando aí. Tá? O livro está inteirinho aí para vocês. O Tetra 1 e o Tetra 2 vocês já têm de Química disponibilizadas às minhas frentes. Quando a gente vai falar da teoria de Arrhenius, nós vamos pensar então em avaliar, né, a condução de corrente elétrica no primeiro momento. E ao avaliar essa condução de corrente elétrica, nós vamos fazer 3 experimentos. No primeiro experimento, nós vamos testar a condução de corrente elétrica para a água pura. Então a gente percebe aqui que a lâmpada não acendeu, então ela não conduz corrente elétrica. E o cloreto de sódio puro, que também não conduz corrente elétrica, que também aqui a lâmpada está apagada. Por outro lado, se eu coloco esse sistema unido, ou seja, se eu coloco o cloreto de sódio em água, repara que a lâmpada acende. O que acontece quando eu dissolvo o cloreto de sódio em água? O que está acontecendo aí é que eu estou promovendo uma reação chamada de dissociação. Então aqui está ocorrendo uma dissociação. O que é isso? A separação dos íons, né, que já existiam no cloreto de sódio, liberando o cátion de sódio e o ânion cloreto. É como se a gente pensasse no sisteminha aqui. Nós tínhamos o retículo cristalino, então, todo ele sólido, os íons bem unidos. Quando eu adiciono a água, devido à sua característica polar, a água rompe esse retículo cristalino, separando os íons em cátions, as bolinhas em cinza, e ânions, as bolinhas em azul, ou seja, deixando uma coisa bem importante para a condução de corrente elétrica na solução, os chamados íons livres. Quando nós falamos que uma solução conduz corrente elétrica, nós detectamos nessa solução a presença de íons livres. Esses íons livres tornam, então, a solução condutora. Esse aqui é o teu referencial aí. Agora, além de fazer o experimento com o sal, a gente pode fazer o experimento com outro soluto. Vamos trocar o nosso soluto aqui. Se nós fizermos o experimento usando ácido clorídrico, um composto que não é iônico, como o cloreto de sódio, e sim covalente ou molecular, repara aqui de novo, ele tem a água pura ali como parâmetro e o ácido puro como parâmetro. Os dois não acendem a luz, não conduzem corrente elétrica quando estão puros. Se eu preparar uma solução diluindo esse ácido em água, ou no caso, borbulhando o ácido clorídrico, né, em água aí, vai acontecer o quê? Eu vou ter o processo de condução de corrente elétrica. Isso se dá porque, ao adicionar o ácido clorídrico em água, nós também temos um processo, não mais chamado de dissociação, e sim conhecido agora pelo nome de ionização. Eu estou gerando íons, estou produzindo íons, estou produzindo um cátion e um ânion. Quando a molécula de água, que está representada aqui pela bolinha branca, as bolinhas brancas e a vermelha, interage com o ácido, o par de elétrons da água pega o hidrogênio lá do ácido, gera o íon hidrônio e libera o ânion cloreto. O esqueminha que vocês têm aqui embaixo é justamente o processo de ionização. O par de elétrons do oxigênio, par de elétrons livre, assumindo ou recebendo esse hidrogênio na forma de um H+, e o cloro, por ser mais eletronegativo, ficando com o elétron. Então, na ionização, de novo, repara aqui, nós temos o quê? Os tais íons livres. E aí a nossa lâmpada acendeu. Tá? Então, sempre que eu tiver íons livres, eu tenho condução dessa corrente. Um terceiro experimento poderia ser conduzido testando não mais o ácido clorídrico, e sim o açúcar, glicose, por exemplo. De novo, o teu padrão, olha ali, água pura não conduz, glicose pura não conduz.
Agora, quando eu coloco a glicose em água, repara que também não conduziu. O que está acontecendo aqui, gente? Glicose, assim como o ácido clorídrico, é um soluto covalente ou molecular. Então, você viu o exemplo anterior que ocorreu uma ionização. No caso dos compostos orgânicos, na grande maioria deles, tá? Fora os ácidos e alguns outros que possam ionizar, mas na maioria dos compostos covalentes não ocorre o processo de ionização. Nós temos apenas um processo de solvatação ou um processo de dissolução. A gente poderia dizer aqui, ó, que ocorreu apenas a dissolução da glicose. Quando essa dissolução ocorreu e essa glicose se tornou aquosa, eu não tenho íons livres, então não conduz corrente elétrica. Eu preciso da existência daqueles íons. Portanto, a maioria dos compostos covalentes não tem os íons livres e não acende a lâmpada. Quando Arrhenius fala isso, ele dá um nome para esses processos. Ele vai dizer que nós temos os processos ou solutos, né, conhecidos como eletrólitos, que são todas as substâncias capazes de conduzir corrente elétrica em solução aquosa. São as chamadas soluções eletrolíticas ou soluções iônicas. São compostos condutores os metais no estado sólido e no estado líquido. São compostos iônicos quando fundidos ou em solução aquosa e os ácidos em solução aquosa. Vale destacar que existem dois tipos de corrente. Olha só, nós temos a corrente elétrica, que vai ocorrer lá nos metais sólidos e líquidos. Como o metal ele tem uma ligação metálica, você tem vários elétrons livres. Então, se você tem elétrons livres, você tem uma corrente elétrica. No caso dos compostos iônicos fundidos, ou em solução aquosa, ou ainda nos ácidos em soluções aquosas, nós temos aqui uma corrente chamada agora de corrente eletrolítica. Por que corrente eletrolítica? Porque agora quem você tem livre nesse meio não é mais um elétron, e sim íons. Com os íons livres, nós vamos ter o que é chamado, então, de corrente eletrolítica. Tá? Então, lembra, rompe, olha aqui o desenho, ó. Rompe o retículo cristalino, deixa os íons livres na solução, e aí, com esses íons livres, a lâmpada acende. Por outro lado, nós temos os chamados não eletrólitos, que vão gerar as soluções não eletrolíticas, ou também chamadas de soluções moleculares. Aqui, ó. Tá? Não conduzem corrente elétrica. Os gases nas condições ambientes, a gente já falou disso em modelos atômicos. Os compostos iônicos no estado sólido, você viu agora no primeiro experimento. Os ácidos quando puros, você viu no segundo experimento. E as demais substâncias covalentes. Então nós podemos pensar que dos compostos covalentes, os ácidos são aqueles que vão ionizar. Os demais não conduzem corrente elétrica. Então lembra, eletrólito conduz corrente elétrica ou corrente eletrolítica, né? É uma solução eletrolítica, e não eletrólito, uma solução não eletrolítica ou uma solução molecular. Pensando nisso, nós temos os processos aqui destacados, ó. A dissociação, então a separação já existente dos íons. Nós falamos, por exemplo, que os compostos iônicos, ao reagirem com água, sofrem a dissociação iônica, o caso do cloreto de sódio. E eu gostaria de pedir para vocês, para que vocês fizessem a dissociação agora destes outros compostos aqui, ó, do sulfato de sódio e do sulfito de alumínio. Como é que vai ficar a dissociação desses caras? O que vai ser liberado para cada um deles? Talvez nesse momento você não lembre, mas você vai precisar dos íons auxiliares. Então a gente vai fazer assim, ó. Escolhemos aqui, vamos pegar uma cor mais chamativa e vamos lembrar dos íons auxiliares.
quem eram os nossos íons auxiliares? Lembra da frase? Não como bolo claro, só preto, ou só pão sírio, né? Se quiser aqui, ó, só pão sírio. O que eu fazia com isso? Ao lado desse elemento, lembra que eu coloco o oxigênio, lembra as palavras, ó, não como bolo claro, só pão sírio. E aí eu começo colocando a quantidade de oxigênio para cada um deles. Lembra que 3, 3, 3, 3. E aí muda. 4, 4, 4. E aí eu coloco a carga de cada um desses ânions. Né? Os nossos íons auxiliares são os nossos ânions mais comuns. NO3, menos 1. CO3, menos 2. BO3, menos 3. Quando a carga fica igual ao número de oxigênios, eu começo de novo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí eu acabei. Agora, alguns desses íons têm derivações. Então a gente pode fazer aqui, ó. Por exemplo, nós temos o caso do boro, que além do BO3 menos 3, que seria o ânion borato, nós também temos outro íon. E aí a gente pode fazer aqui, ó. BO2 menos 3. No caso do cloro, nós também temos. Então a gente pode fazer aqui, ó. ClO2 menos. E ainda podemos ir mais além. ClO menos. E ainda podemos ir para o outro lado. ClO4 menos. Vale lembrar que essa linha do Cl, ela pode ser usada para o bromo e para o iodo. Tá? Nada de usar isso aqui para flúor, gente. Só para cloro, bromo e iodo. O enxofre, ali o sulfato, eu posso fazer a mesma derivação para o sulfito, o SO3 menos 2. O fosfato, o fósforo ali, eu posso fazer para o fosfito, então, o PO3 menos 3. E o silício, silicato, não tem derivação. Então, reparem que agora, além dos auxiliares, que são a linha principal, eu tirei para os lados. Mas uma coisa é importante vocês perceberem, a carga não muda. Então, a carga do íon, tá? Independente do número de oxigênios, a carga não muda. Repara que faltou aqui ainda, ó, esqueci de colocar o nitrito, o NO2-. Então, reparem ali, ó, que todos eles não mudavam. Galera, volta o vídeo um segundinho, congela ali e você vai ver que não mudava, tá? Se eu voltar a tela, tá limpa. Agora que você lembra deles ali, que você viu no vídeo agora há pouco, como é que vai ficar essa dissociação? Bom, vamos fazer aqui, ó. O sulfato de sódio, eu vou quebrar depois do metal. Então, eu tenho dois sódios, 2 Na+, que eu já sei que é um metal alcalino e a carga dele é mais 1, mais o sulfato que eu vi agora há pouco ali no íon auxiliar, que é menos 2. O sulfito de alumínio, eu tenho dois alumínios, então 2 Al mais 3, eu lembro que o alumínio é do grupo 13, mais 3 sulfitos, que é menos 2. Tá? Então, uma ideia de você fazer o processo de dissociação, a separação desses íons já existentes. Além da dissociação, a gente tinha a ionização. No caso da ionização, então agora, um composto molecular reage com água e ioniza. Nesse aqui, a gente vai ver ainda vários exemplos, tá? Mas a ideia é, cada hidrogênio ionizável reage com uma água. Então, repara que o ácido clorídrico tem um hidrogênio ionizável. Ele reage com uma única água. Eu poderia ter escrito a reação dele assim, ó. HCl mais H2O em equilíbrio, né? Formando o íon hidrônio mais o Cl-.
repara que o sistema está balanceado. Escrever H mais aquoso ou H3O+, representa a mesma coisa. O que de fato existe é o hidrônio, o H3O+, mas a gente representa na forma simplificada H+, sem problema nenhum. E essa ionização nós vamos ter que fazer. E podemos fazer ela de dois tipos, como ionização parcial ou ionização total. Gente, química e sua criatividade, lembra? Parcial vai ionizar apenas uma parte dos íons. Total ioniza todos os hidrogênios. Vamos pegar um exemplo aqui para visualizar isso. Eu vou usar o mesmo ácido de antes. Tá? Então, ácido clorídrico, HCl. Coloco ele em água e o que acontece é a formação de H3O+, e Cl-. Repara que no ânion cloreto, no Cl-, não existe nenhum hidrogênio aqui que ainda possa ionizar. A gente falou antes que o ácido clorídrico ele é um monoácido, então ele só tem um hidrogênio para ionizar. Portanto, eu sei dizer que essa aqui representa a ionização total para esse cara, porque ele só tem um hidrogênio. Agora, se eu trocar de ácido, se eu pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico, coloco ele com uma água. Como cada água retira um hidrogênio do ácido, eu vou ter um íon hidrônio, mais eu tinha 2 hidrogênios no ácido sulfúrico. Ele perdeu um, sobrou um hidrogênio, então eu tenho hidrogênio sulfato. E essa é uma ionização parcial, porque ainda sobrou um hidrogênio aqui, ó. Eu ainda tenho um hidrogênio ionizável. Eu posso ir além, eu posso dizer que essa aqui é a primeira ionização do ácido sulfúrico. E aí eu posso pegar aquele hidrogênio sulfato que foi formado na primeira reação e a partir dele deixar aí e formar uma segunda ionização. Hidrogênio sulfato mais a água vai ionizar, formando o quê? Outro hidrônio mais o sulfato. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a segunda ionização. Só pegar a cor certa. Eu tenho aqui a segunda ionização, que também é parcial. O que eu faço para obter a ionização total? Eu somo as ionizações parciais como se fosse uma lei de Hess, já que a gente está falando na outra frente de lei de Hess. Olha só, este simplifica com esse, os hidrogênios sulfatos se simplificam, e agora eu somo as minhas etapas. O que eu tenho? O ácido sulfúrico, ao reagir com 2H2O, forma 2 íons hidrônio e o ânion sulfato. Aí eu tenho o quê? A ionização total. Portanto, eu levo em conta sempre a quantidade de hidrogênios que o meu ácido tem. Se eu tiver 2 hidrogênios, eu tenho 2 ionizações, ou 2 parciais, e mais a total. Se ele tiver 3 hidrogênios, como o caso do ácido fosfórico, eu vou ter 3. Falando no fosfórico, faz isso. Monta a ionização aí, por favor, para esse cara aqui, ó. H3PO4. Ácido fosfórico. Vou escrever isso aqui bonitinho, né? Monta aí a ionização para o ácido fosfórico. H3PO4. Faz as parciais e faz a total dele. Pausa o vídeo e faz isso daí. Espero que você tenha pausado. Vamos apagar tudo aqui. Vamos em frente. Olha só, gente. Aqui está a correção, tá? Do ácido fosfórico. Então, por isso que vocês viram que eu não escrevi. No slide vocês perceberam, né, que eu não escrevi. E na realidade, se vocês olharem, está aqui, ó. Ácido fosfórico, mais um hidrogênio vira o dihidrogênio fosfato. O dihidrogênio fosfato, mais aí vai liberar um hidrogênio e vai virar monohidrogênio fosfato. O monohidrogênio fosfato libera um hidrogênio e vira o fosfato. Somando as três, eu tenho a global. Reparem que aqui não está escrita água. Então, eu estou partindo da ideia
que todos esses ácidos aqui, ó, já estão aquosos. Se eu tivesse eles puros, se eu não tivesse eles aquosos, eu poderia fazer considerando a água, que foi como eu escrevi agora há pouco, olha só. Vocês têm aqui, ó, vários exemplos. Uma total, outra ionização total, uma ionização parcial, outra ionização parcial, que você já viu, né, que é do ácido sulfúrico. E agora eu gostaria que vocês fizessem mais esses 4 exemplos. Treinem, façam as reações de ionização, vocês vão precisar muito delas em ácidos. O nosso material tem uma grande vantagem que ele traz essa possibilidade de você trabalhar com a ionização total, parcial, agora, num capítulo à parte, numa ideia de você testar muito bem isso. Então, treine isso daqui, pausa o vídeo, tenta fazer, não vai ter a resolução aqui, tá? Você vai ter que dar uma olhadinha no teu material. Lá no livro de casa tem esses 4 exemplos resolvidos e aí você consegue seguir. Então, pausa o vídeo agora e faz esses casos. Então, galera, o nosso material ele fala em relação às 4 funções, né? Vamos lembrar aí, quais são as nossas 4 funções inorgânicas. Então, o nosso livro ele vai falar, né, que a gente vai estudar aí os ácidos, vamos estudar também as bases, vamos estudar os sais e vamos estudar também os óxidos. Então, os compostos que a gente tem aí. E quando a gente vai falar desses compostos, cada um deles tem uma certa característica, né? Você acaba lembrando de uma maneira bem rápida que, vou fazer assim, ó, vamos usar o azul para explicar eles. Os ácidos liberam H+, as bases liberam OH-, os sais são produtos de neutralização de um ácido e uma base, por isso que eu escrevi ele em vermelho e amarelo. E os óxidos, né, são compostos binários. O que era um composto binário? Adoro quando isso acontece. Lembra? Tem que fazer tudo de novo. Ácidos, bases, sais e óxidos, né? O que nós temos ali em cada um deles? Lembra então? Libera H+, libera OH-. Aqui, produto da neutralização. E os óxidos eram compostos binários. Qual que era a ideia do composto binário? Um elemento ligado a oxigênio. Aqui pode ser X, aqui pode ser Y. Lembrando que esse elemento tem que ser menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, isso aqui a gente vai trabalhar, são os nossos próximos assuntos. E nesses assuntos aqui, quando nós estivermos trabalhando especificamente com ácidos e bases, eu vou mostrar para vocês os indicadores ácido-base que aparecem nessa aula. A gente não trabalha eles agora. Questão 1 do nosso tetra, vamos dar uma olhadinha aí. A condutividade elétrica de um material depende muito do tipo de ligação química do qual o material é formado e do estado físico em que se encontra. Sendo assim, materiais como prata, açúcar de cana, que é a sacarose, e sal de cozinha, apresentam comportamento distintos quanto à condutividade elétrica. Em relação à condução elétrica, assinale a alternativa correta, item A. O açúcar é uma substância iônica. Bom, gente, aí eu já sei que é falso, né? O açúcar, ele é uma substância covalente. Então, isso aqui... Opa, deixa eu pegar aqui. É uma substância covalente, então isso aqui é falso. O açúcar é um bom condutor de corrente elétrica por possuir cargas livres. Não, a gente acabou de falar que ele é covalente, então isso aqui é falso.
O cloreto de sódio fundido, ou um composto iônico fundido, não conduz corrente elétrica. Falso, ele conduz, esse não torna a frase incorreta. Item D. Um objeto de prata é bom condutor de corrente elétrica, porque apresenta elétrons livres em seu retículo cristalino metálico. Verdade. Lembra que a ligação metálica era aquele desenho do mar de elétrons, né? Onde você tinha vários elétrons livres. Portanto, verdade a letra D. E só mostrando a letra E, ela é falsa, afinal, o cloreto de sódio é um bom condutor de corrente elétrica em temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão. Em outras palavras, sal de cozinha sólido é bom condutor. Falso, né? Ele não é um bom condutor quando se encontra na forma sólida. Portanto, somente a letra D era verdadeira. A 2. Em relação aos experimentos feitos ali, a solução de água e açúcar é considerada uma solução eletrolítica. Água e açúcar, gente, é não eletrolítica, isso é falso. Água e sal permite a passagem de corrente elétrica, ou seja, eletrolítica. Verdade. As substâncias moleculares como ácido clorídrico, beleza, molecular, cloreto de sódio, isso aqui é falso, isso aqui é iônico. Ó, metal e ametal, então já esquece. Lembra que molecular é sinônimo de covalente. Água e ácido sulfúrico, quando puros, praticamente não conduzem corrente elétrica. Porém, uma solução de ácido sulfúrico em água é uma boa condutora de eletricidade. Verdade. Então nós temos aí que são verdadeiras as proposições 2 e 4, letra C. E a última aí. Considerando os vários modelos para as ligações químicas, é possível interpretar algumas propriedades de substâncias simples e compostas. Por exemplo, a condutividade elétrica se processa por deslocamento de íons ou pelo movimento de elétrons não localizados. Com relação a essa propriedade, julgue os itens a seguir. Item 1. A condutividade elétrica de materiais no estado sólido permite distinguir um sólido iônico, como sal de cozinha, de um sólido molecular, como por exemplo o açúcar. Isso é falso, porque nem mesmo o sal de cozinha, que é iônico, e nem mesmo o açúcar, quando estiverem na sua forma sólida, irão conduzir corrente elétrica. Então isso aqui a gente já sabe que é falso. Item 2. O grafite usado nas pilhas conduz corrente elétrica por meio dos íons dos átomos de carbono nele presentes. Falso, galera. Embora o grafite você tenha visto que conduz corrente elétrica, ele não conduz por causa de íons. Na verdade, na estrutura do grafite, existem íons que... Não existem íons, perdão. O que nós temos são elétrons delocalizados. Lembra que os átomos de carbono do grafite são carbonos sp2. Então eles têm elétrons π que vão entrar em ressonância e aí você vai ter a condução de corrente. Tá? Então isso aqui também é falso. A 3. A condutividade de corrente elétrica por soluções aquosas é explicada pela presença de íons. Verdade, né? A gente fez isso um monte lá no início. E a última, a não condutividade elétrica do diamante é explicada pela ausência de íons e de elétrons não localizados nos átomos nele presente. Lembrando que elétron não localizado, gente, tá? São os elétrons π, os elétrons aí que podem entrar em ressonância, né? E quando a gente olha para a estrutura do grafite, nós temos esses elétrons delocalizados, por isso nós falamos que o grafite conduzia. Agora, quando nós olhamos para a estrutura do diamante, o diamante não vai ter esse comportamento. Quando nós pensamos no diamante, nós temos carbonos sp3, então não temos elétrons delocalizados. E aí a gente pode chegar à conclusão que essa proposição, na realidade, ela tem um equívoco, né? E na realidade, então, que equívoco? Na verdade, ela está correta, né? Não tem elétrons delocalizados, então isso aqui é verdadeiro. Eu olhando para de cima e falando tudo equívoco. Tá? Então é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tranquilo? Problema aí, galera. Lembra, acessem a nossa aula na segunda-feira que vem, a gente vai tirar dúvidas em relação a esse módulo aqui, tá? A gente chega à conclusão, então, da sequência. A questão 4, eu já fiz exemplo, tá? Já fiz um monoácido, já pedi para vocês fazerem esse, já fiz esse aqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem, depois eu mostro o gabarito sem problema na segunda-feira.
E também gostaria que vocês fizessem as questões de 1 a 8 da página 188, só o 12 da 189, e lá no estudos vai aparecer uma lista chamada Teoria de Arrhenius. Também é para vocês resolverem. Gente, muito obrigado. Até a próxima. E lembrando, né? Sempre uma honra. Muito bom estar junto com vocês. Grande abraço.